Um canal grande fez uma projeção de quantos pontos o clube do Remo pode fazer na Série A. Quando eu vi essa projeção, eu parei e pensei: será que isso faz sentido mesmo? Salve, Fenômeno Azul! Aqui quem fala é o Evandro Júnior. Seja muito bem-vindos ao canal Leão Remista. É novo nesse canal? Pô, se inscreve aí, curta e comente, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo legal, que você está gostando e vai nos indicar para mais remistas aqui no YouTube. Dito isso, bora pra vinheta. Acabou! Chega de sofrimento, o Leão subiu! Você tá livre, Bom, meus amigos, como eu falei na introdução do vídeo, um canal grande fez uma projeção de quantos pontos o Remo pode fazer nessa Série A. Eu achei bem interessante e, pô, eu acho que gera um debate bacana pra gente ver se faz sentido ou não essa projeção. O canal que eu estou falando é do Torcedorismo. Eu acho que muitos de vocês já sabem, um canal que tem mais de 111 mil inscritos aí no YouTube. É um canal que eu gosto bastante e, obviamente, eu vou colocar o link na descrição se vocês quiserem também seguir o trabalho dele lá, beleza? Bom, rapaziada, como eu falei, é um vídeo lá. Se vocês quiserem seguir na íntegra, vocês vão lá, se inscreve lá, porque não é exclusivamente do Remo que ele está fazendo essa projeção. Ele está fazendo projeção de outros times também que vão participar da Série A. Mas, obviamente, como aqui é um canal do Remo, nós vamos reagir qual foi essa projeção que ele fez do Remo, beleza? E aí a gente vai pausando e vendo se a gente concorda ou não, e vocês também vão colocando aí nos comentários a opinião de vocês. Sem mais delongas, bora lá. Agora vamos falar do Remo, meu camarada. O Remo é um time também de quarta prateleira e a pontuação alvo do Remo eu botei 45 pontos. Botei que a pontuação alvo do Remo, primeiramente, é se livrar do rebaixamento, bater os 45 pontos. Então, ele precisa de 40% de aproveitamento a cada 6 jogos. Botei que ele precisa fazer de 7 a 8 pontos por bloco de 6 jogos. Então, não é uma crise se o Remo não bater os 8 pontos. 7 pontos pode ser o suficiente. Então vamos lá. O primeiro bloco ele enfrenta, já estreia contra o Vitória no Barradão e tem que empatar, não pode perder porque já é um confronto direto. Remo e Mirassol em Belém tem que vencer. Atlético Mineiro pode perder, Inter em casa tem que vencer, Fluminense em casa pode até empatar. Não é uma crise absurda e Curitiba fora pode perder, assim ele bate os 8 pontos necessários, tá? Caso ele perca pro Vitória ou perca pro Fluminense, ele ainda bate 7 pontos que também é o suficiente, mas ele já bateu os 8 pontos aqui no primeiro turno. Como é um jogo em casa contra um time difícil que é o Fluminense e um jogo fora contra o rival direto, eu botei o Remo empatando os dois, mas tem que vencer de Inter e Mirassol. Beleza? Bom, já dá para comentar um pouco sobre esse bloco aqui dele. Esse primeiro confronto aí do Vitória, eu acho que assim, é um confronto direto, como ele mesmo falou, mas eu acredito que o Remo tem sim condições de ganhar esse primeiro jogo. Obviamente, é primeiro jogo, o pessoal entra nervoso, mas, cara, assim, se a gente for naquela premissa que a gente não vai perder todos os jogos fora, mas tem que vencer os de casa, pô, a gente tem que pelo menos vencer os que estão em confronto direto. Então, o Vitória é um deles. Então, assim, empatar é um resultado ruim? Pô, de jeito nenhum. Mas o Remo tem condição de ganhar esse jogo? Tem condição de ganhar esse jogo. Outro ponto é Remo e Fluminense, né? Remo e Fluminense dentro de casa. Ele colocou como empate. O Remo dentro de casa, na minha opinião, tem que vencer. Isso aí é inegociável, tá? Inegociável. Ah, dá pra empatar? Dá. Mas, pô, pelo menos dentro de casa, cara, eu acho que dá pra ganhar. Agora, a derrota do Atlético eu acho que é aceitável, né? Digamos assim. E do Coritiba, não sei, vocês concordam que o Coritiba tá também brigando assim, subiu, né, esse ano da Série B. Tá brigando também com o Remo na mesma prateleira? Aí tem que ver também se de repente esse jogo do Coritiba não é um bom jogo para empatar, né? Mas coloca também aí a sua opinião. Mas aí, ó, fazendo a vitória aqui contra o Vitória, mais 2 pontos, 10, e tendo a vitória do Fluminense, 12 pontos aqui. Já seria, seria um resultado excelente, mesmo perdendo pro Atlético e mesmo perdendo pro Curitiba. O segundo bloco do Remo é pedreira, tá? Já começa contra o Flamengo no Maracanã, enfrenta o Bahia em casa
apesar do Bahia ser um time ali de terceira prateleira, o Remo tem que vencer. O Bahia fora de casa, na última temporada, foi um dos piores visitantes. O Remo tem que fazer valer a sua força dentro de Belém. Tem que vencer, seja no Mangueirão ou no Baianão. Tem que vencer o Bahia. Visita Santos e Grêmio. Pode perder esses jogos, Flamengo, Santos e Grêmio, mas tem que vencer o Vasco em Belém. E não pode perder do Bragantino em Bragança Paulista. Assim o Remo bate os 7 pontos necessários. Vencer 2 jogos e empatar 1. Esse é o necessário, tá? Tá, vamos para esse segundo bloco aqui. Aqui eu praticamente concordo com todo esse segundo bloco aqui, cara. Tipo assim, pô, ganhar no Maracanã do Flamengo. Pô, vamos ser conscientes. É assim, dá pra fazer? Dá, mano. Isso aqui é uma projeção, tá, gente? É uma projeção. Tudo pode acontecer, obviamente. Mas Flamengo, muito mais difícil. Ó, aquela premissa que eu falei, ganhar dentro de casa, tem que ganhar. Então ele colocou vitória do Remo contra o Bahia e também colocou vitória do Remo contra o Vasco. Agora, 2 vitórias fora, né? Contra o Santos e Grêmio. Tipo, ok, fora de casa, é aquela coisa. E aí, colocou um empate contra o Bragantino. Por que ele botou esse empate contra o Bragantino? Porque geralmente o Bragantino é um time que fica no meio de tabela. Então o Remo pode sim empatar tranquilamente com o Bragantino. Ou até ganhar, tá? Ou até ganhar. Mas como eu já fiz uma projeção muito boa, assim, pro primeiro bloco, eu gostei daqui. Então, esses 7 pontos aqui, na minha opinião, vai passar. Eu acho que fica legal. Mas já vai colocando também a opinião de vocês aí. Bora pro terceiro bloco. O terceiro bloco do Remo também é pedreira máxima, talvez seja o bloco mais difícil do campeonato, tá? Só não é mais difícil do que o último, porque o último esses times vão ser fora de casa. Mas ele pega Cruzeiro em Belém, Botafogo no Rio e o Palmeiras em Belém. Então botei ele perdendo esses três jogos de início. Mas depois o Remo pega Chapecoense, confronto direto fora de casa, vai ter que vencer. Pega o Atlético Paranaense em casa, vai ter que vencer. E pega o São Paulo em casa, pode empatar, tá? Faz 7 pontos e é o suficiente para nossa conta. E o jogo extra é contra o Corinthians no primeiro turno lá em São Paulo. Tá, vamos ver, já discutir sobre esse terceiro bloco que ele fala aqui. Remo e Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro tá investindo bacana, né? Investiu pesado aí no Gerson, uma das maiores contratações aí em termos financeiros aí, né, do futebol brasileiro desse ano. Assim, a não ser que o Flamengo traga o Paquetá, né? Que estão falando que o Flamengo vai trazer o Paquetá. Mas enfim, Remo e Cruzeiro aqui, na minha opinião, cara, o Cruzeiro é bem freguês do Remo, cara. É bem freguês do Remo. Então, eu acho que o Remo pode ganhar aqui, tá? Eu acho que o Remo pode ganhar aqui, surpreender, jogar dentro de casa. Remo e Botafogo fora de casa, ok. Eu aceito essa derrota aqui. Remo e Palmeiras dentro de casa, pô, Palmeiras também é um excelente time, né, cara? Então, mas em vez da derrota, eu colocaria um empate. Um empate aqui, entre Remo e Palmeiras. Chapecoense e Remo é aquele grupo que eu falei que tá brigando na mesma faixa etária do Remo, então eu acho que dá para ganhar realmente ou empatar. Remo Atlético Paranaense também subiu com o Remo, dá para ganhar. Nós ganhamos aqui no Bainão, porque não ganha ano que vem de novo. Quer dizer, ano que vem não. Perdão, deu um bug aqui esse ano de novo. E Remo e São Paulo, pô, o São Paulo tá uma água, né, cara? Ele colocou como empate aqui. Eu acho que dá para ganhar aqui também, tá? Remo e São Paulo, assim, pelo menos esse São Paulo aí que eu tô vendo, pô, pelo amor de Deus, dá para ganhar, tá? Então, desse terceiro bloco, eu acho que essa é a minha opinião. Chegando aqui pro segundo turno, o quarto bloco do Remo, né? Ele vai pegar o Vitória, tá? Então tem que vencer esse confronto direto em Belém. Mirassol fora, não pode perder. O Atlético Mineiro em casa, pode empatar. Botei perdendo de Inter e Fluminense fora de casa, jogos difíceis, e tem que vencer o Coxa em casa. Assim ele chega na projeção de 8 pontos nesse quarto bloco, tá? Tá, quarto bloco e primeiro bloco do segundo turno. Remo e Vitória, dá pra ganhar dentro de casa. Se eu tava já projetando uma vitória fora de casa, por que não uma vitória dentro de casa? Remo e Mirassol. O Mirassol hoje em dia é um timaço, né, cara? É um timaço. Então, um empate lá no Mirassol também acho que é acessível. Remo e Atlético Mineiro. Pô, colocou empate aqui. Tá, ok. Vamos aceitar esse empate aqui dentro de casa. É um tropeço, digamos assim. Tropeçamos dentro de casa. Internacional e Remo
fora de casa, ok, vou aceitar também essa derrota. E Fluminense e Remo também fora de casa, ok, vou aceitar essa derrota. Ok, eu acho que Remo e Curitiba dentro de casa ganha. Cara, assim, ok. Esse bloco aqui, acho que tá razoável. Acho que é aceitável, esse bloco aqui. O quinto bloco, eu falei pra vocês, é difícil. Pega o Flamengo em casa, então pode perder, o Bahia fora. Se o Bahia era um péssimo visitante, ele é um excelente mandante, então pode perder esse jogo. Tem que vencer o Santos. Empate com o Grêmio, empate com o Vasco no Rio. Talvez esse seja a projeção mais difícil desse quadrante aqui. E tem que vencer o Bragantino em casa. Assim ele chega a 8 pontos nesse quinto bloco. Tá, vamos lá. Esse é quinto bloco. Remo e Flamengo. É o Flamengo, né? Não muda nada. Mas ainda acho que dá pra colocar um empate aqui. Acho que o Remo pode surpreender. Cara, jogando dentro de casa, meu irmão, a gente tem que esperar o melhor do Remo, tá? O fator casa tem que ser um fator determinante, porque, cara, vai estar 50 mil pessoas nesse jogo, mano. Se não for 55 mil, carga máxima. Assim como, por exemplo, a gente surpreendeu o Corinthians na Copa do Brasil, por que não, né, aqui? Então, assim, porque eu posso até falar por que não uma vitória aqui, dentro de casa. Assim, ele tá sendo bem pessimista, obviamente, é o Flamengo, blá blá blá, mas, cara, Remo tem chance sim de ganhar o Flamengo aqui, cara. Lá fora eu falo assim, não, ok, eu não vou ser clubista. Mas aqui o Remo pode ganhar sim, cara. Então, assim, vamos lá. Bahia e Remo fora de casa, pô, o Bahia realmente é um ótimo mandante. Ok, aceita essa derrota. Remo e Santos. Ele botou como vitória. Eu acredito também que dentro de casa, como eu falei, nada muda. Assim como o Remo e Grêmio, ele colocou empate. Eu acho que dá para ganhar do Grêmio também aqui dentro de casa. Remo e Vasco. Um empate razoável também, porque o Vasco dá umas tropeçadas também no meio do campeonato, né? E ganha o Remo Bragantino. Aqui a minha projeção de pontos vai para mais, tá? Desses 8 pontos aqui, cara. Eu realmente acredito. De uma pontuação melhor aqui. E o último e mais difícil bloco da vida do Remo é Cruzeiro no Mineirão. Cara, pode perder. Mas olha isso aqui, tem que vencer o Botafogo em Belém. Tem que vencer o Botafogo em Belém. Pode perder do Palmeiras, tem que vencer a Chape, pode perder do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e tem que empatar com São Paulo. Então essa projeção aqui, vencer do Botafogo e empatar com São Paulo, é a parte mais difícil, né? Mas ainda assim ele fecha com 7 pontos. O que a gente somou aqui? A gente chegou aos 45 pontos necessários para se salvar do rebaixamento. Beleza, mas esse último quadrante aqui é o que eu quero mais focar, tá? Que é o seguinte, se ele perde do Botafogo e perde do São Paulo, ele fecha com 42 pontos, tá? A nossa projeção. Ele não atinge a nossa projeção, né? Porque a projeção é vencer o Botafogo e empatar com o São Paulo. Mas se ele perde do Botafogo e perde do São Paulo, tira 4 pontos ali da nossa conta e o Remo baixa para 41 pontos aqui. Mas tem ainda os jogos extras contra o Corinthians. Tem 6 pontos contra o Corinthians. Nesse caso, vai precisar vencer um jogo contra o Corinthians e empatar outro. Mas se fizer a nossa projeção, tá? Se atingir a nossa projeção a cada bloco de jogos, o Remo bate 45 pontos, se livra do rebaixamento e usa esses 6 pontos contra o Corinthians para buscar uma possível vaga na Sul-Americana. Bom, como ele finalizou a projeção dele, eu vou só finalizar, por exemplo, aqui. Também acho que o Cruzeiro, ok, essa derrota. O Remo tem que também. Eu acho que o Remo tem que ganhar o Botafogo dentro de casa. Remo e Palmeiras fora de casa, muito difícil também de ganhar lá dentro. Remo e Chapecoense tem que ganhar. E Atlético de Paranaense e Remo dá para empatar esse jogo, tá? Fora de casa, apesar que, pô, aquele grama sintética e tal. Mas, ok, bora ver, né? Tá, vamos lá, vamos aceitar essa derrota. Por causa da grama sintética. E São Paulo e Remo também. Eu acho que esse empate tá razoável também. Cara, assim, pelas minhas contas, eu acho que eu ainda colocaria tipo uns 7 pontos a mais pro Remo aqui. 7 ou 8 pontos a mais pela projeção dele aqui, né? Ele finalizou a projeção dele de 45 pontos e colocou os 6 pontos nos 2 confrontos extras entre Remo e Corinthians, né? Dentro e fora. Dentro dessa projeção aqui, eu não contei, mas eu acho que eu fiz uma projeção de uns 8 pontos a 10 pontos a mais, cara. Que o Remo pode pegar aí. E esses 6 a 10 pontos a mais é tipo, mano,
Dá para pensar ali na Sul-Americana tranquilamente. Até, quem sabe, Libertadores. Eu não sei qual foi a pré-Libertadores, quanto foi a pontuação, mas bora ver aqui quanto foi a pontuação, só para tirar, só para não ficar dúvida mesmo, quanto foi a pré-Libertadores de pontuação esse ano? Ó, aqui pela minha pontuação, se o Remo fizesse assim, a projeção dele, né, que foi 45 pontos, mais uns 10 pontos, o Remo ia estar com 55, cara. 55 não daria a pré-Libertadores, mas, cara, ficaria flertando ali, cara, com a pré-Libertadores, entendeu? Porque a pré-Libertadores é 60. E aí, se eu não me engano, aí teve o campeão da Copa do Brasil que deu essa, essa vaga para o São Paulo, né? Se não me falha a memória. Então, se isso acontecer, por exemplo, nessa minha projeção, no caso, o Remo entraria na Libertadores, na pré-Libertadores. Por exemplo, nessa minha projeção, de acordo com a projeção dele, né, do torcedorismo. Então, o que é que vocês acham? É sonhar muito? Não é sonhar muito? Dá para de repente buscar o título? Coloque aí nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou de cada bloco, se você concorda, se você discorda, se acha que é isso mesmo, o Remo vai brigar para fazer os 45 pontos certinho. Pô, eu acho que a gente não tem que sofrer tanto assim não, mano. Mas, vamos lá. Eu ainda acho que o Remo pode fazer uma tabela mais tranquila, um pouco mais otimista, mas é isso. A gente está aqui para debater mesmo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar, porque assim ajuda muito o nosso canal, beleza? Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Tchau.